Vamos dar início ao nosso painel. Para compor a mesa, eu convido Francisco Maiello, coordenador estadual da AB Solar em Goiás. Uma salva de palmas. Ele é engenheiro eletricista, formado pela USP São Carlos, atua no Conselho Consultivo da Brasol, a empresa especializada em investimentos e soluções energéticas no Brasil, por meio do modelo Energia como Serviço, e se concentra em energias renováveis, incluindo a energia solar, o armazenamento de energia, infraestrutura de rede e mobilidade, e também conta com a SFS e o fundo americano BlackRock como parceiro-chave. Com mais de 20 anos de experiência no setor de energias renováveis, ele foi fundador da AB Solar e hoje coordena as atividades no estado de Goiás, atuando ativamente no desenvolvimento de projetos e discussões regulatórias junto a órgãos como a ANEEL, EPE, ONS, sobre os temas relacionados à infraestrutura de energia, envolvendo também temas como biogás, biometano, sistemas híbridos e redes. Agora eu chamo ao palco o diretor executivo da Valmont, Ramon Gomes. Uma salva de palmas. O Ramon atua no mercado de energia fotovoltaica pela Valmont Solar desde 2014. Ele exerce atualmente o cargo de diretor regional. Ele possui experiência de 3,0 gigawatts de projetos fotovoltaicos com estrutura tracker na América Latina, no Brasil, Chile e na Argentina. E também já trabalhou no setor de siderurgia pela Uzi Minas e também de mineração pela ArcelorMittal. Convido também o coordenador da Bauer, o Maicon Tavares. Uma salva de palmas. Ele se especializou em soluções energéticas para irrigação e sistemas hídricos voltados para o agronegócio. Está à frente da área de energia da Bauer do Brasil, atuando no desenvolvimento de projetos que combinam fotovoltaica, baterias, geradores e automação aplicada ao campo. Tem passagem pela Nextracker e atuação internacional na América do Sul, América do Norte e Oriente Médio, e reúne experiência em usinas solares, supply chain e implementação de projetos complexos. Ele é engenheiro de produção, tem MBA em gestão de negócios pela FGV e dedica-se à expansão de tecnologias sustentáveis para aumentar a eficiência energética do agronegócio brasileiro. Eu quero chamar também o diretor de desenvolvimento de negócios da Agreco, Cristiano Saito. Cristiano é diretor de desenvolvimento de negócios da Agreco Brasil. Ele lidera projetos híbridos, térmicos, solares e BESS, incluindo o maior programa de armazenamento e implementação do país para a hibridização de 24 usinas nos sistemas isolados. Ele é conselheiro da ABSA e atua em debates regulatórios no avanço de políticas públicas para a BESS. Ele é engenheiro de produção pela USP, tem MBA pelo INSPER, tem experiência internacional e é referência nacional em soluções Energy as a Service e integração de BESS em projetos de utilities. E, por fim, convido ainda o gerente de produto da Nextracker, o Murilo Boneto, que atua há mais de 8 anos na indústria fotovoltaica, com experiência em P&D, manufatura e estratégia de produto, com foco em tecnologias fotovoltaicas e sustentáveis e de alto desempenho. É gerente de produto na Nextracker, onde ele conduz o desenvolvimento de soluções avançadas em trackers solares para mercados globais, incluindo inovações em aplicações agri-PV. É isso mesmo? São muitas siglas. Senhores, fiquem à vontade, aqui está o passador, eu estou ali na frente, qualquer dúvida, o painel é de vocês. Boa tarde. Vai ter apresentação? Tá. Bom, eu quero agradecer aqui a presença de todos, dizer que eu estou muito feliz. Esse é o terceiro ano que a AB Solar traz o tema do agrivoltaico. E eu fico feliz porque eu estou vendo um amadurecimento desse setor muito importante. Há 3 anos atrás era muito difícil da gente trazer esse tema, até mundialmente falando, a gente tinha poucos cases, mas agora a gente vê de que forma isso tem expandido e vê aqui empresas importantíssimas do setor já trazendo casos reais para a gente. Bom, falando um pouco aqui da AB Solar, né, acho que todo mundo aqui já tem ouvido bastante, mas é importante dizer que a AB Solar, além da questão de solar, a gente também atua muito com armazenamento de energia, é importante para o que a gente vai conversar aqui.
Hidrogênio verde também é uma outra vertente, e também estamos presentes aqui em todo o território nacional. Esse aqui é um dado só para fazer a contextualização. Do ano passado para esse, todo o investimento do solar na área rural, ele praticamente se manteve. A gente tem aqui estabilizado aqui em basicamente 13, 14% da potência instalada de solar na área rural. Mas esse aqui para mim é um slide importante. Eu tive esse ano na COP e fiquei muito feliz em ver que essa informação tem sido mais divulgada. Esse aqui é o mesmo slide de 3 anos atrás. Qual que é o princípio aqui? Qual que é a informação importante? Esse é um dado da FAO, um órgão das Nações Unidas, em que ele traz uma projeção muito importante. A população mundial, a gente vai chegar aí aos 10 bilhões de habitantes em 2050. E o que isso traz? Obviamente um crescimento da necessidade de alimento no mundo em 70%, aumento de energia elétrica e aumento de consumo de água. Basicamente, quem vai demandar esse alimento é a Ásia, mas quem vai produzir, muito provavelmente, é o Brasil, e a FAO tem indicado isso, tem dado esse alerta para a gente. E esse é o viés importante, de eu ter ouvido muito disso no evento da COP, aqui, e cada vez mais o tema tendo uma relevância. E aí a gente traz, obviamente, necessidade para isso, irrigação, uma necessidade para poder ter essa ampliação e atender a essa expansão. E, obviamente, o componente que aqui falta, sendo que o Brasil tem muita terra boa, tem muito sol, logística a gente acaba se arrumando, mas energia é o grande gargalo. E, obviamente, que essa discussão ela visa trazer basicamente redução de custo. Hoje a gente já está tendo um amadurecimento, falando em microrredes, de trazer uma eficiência para todo o setor e permitir essa expansão. E além de redução de custo, qualidade de energia. Isso, se nos grandes centros é um problema, na área rural está sendo um desafio imenso. E, obviamente, o melhor aproveitamento da terra, onde a gente comenta aqui a necessidade da expansão da área agrícola. Aqui a gente tem alguns exemplos, eu vou passar rápido até porque esse aqui vai fazer parte de muitos exemplos aqui que os panelistas vão trazer. Mas basicamente o AgriPV, que é o agrivoltaico, é onde a gente reúne aqui a eficiência do solar com a agricultura, tentando extrair o máximo dessa área, né? E sempre existiu um dilema, né? É aquilo lá, o Brasil tem muita terra, não precisamos nos preocupar muito com isso, era coisa mais para a Europa e países com áreas mais restritas. Mas, de novo, eu volto no slide da FAO, o desafio é gigantesco. Não há, por mais que se expanda a área, a gente vai ter que tirar cada vez mais proveito das mesmas áreas. E aí a gente fala, e também esse painel me deixa muito feliz, que a gente está conseguindo trazer 3 vertentes aqui, não só a lavoura, né, mas também a pecuária e também a questão de trazer biogás e biometano através de novas fontes de energia para complementar todo esse ecossistema. De novo, eu vou pular esses cases aqui e vou deixar para os palestrantes, mas a gente já tem casos reais aqui no Brasil, alguns ainda muito do ponto de vista acadêmico, mas cada vez mais a gente vê a inserção desses projetos de maneira econômica, viável e escalável. Isso daqui é um quadro também que eu acho muito interessante. A gente tem aqui os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e eu tive a liberdade aqui de criar os OEEs, que são os Objetivos Energéticos e Econômicos, porque a gente não escapa deles. E aqui é um exercício bastante interessante que a gente vem fazendo, desde a migração da fonte diesel, que hoje é, obviamente, quando a gente pensa no off-grid, é a primeira solução, trazendo aqui uma jornada da evolução do que se tem discutido em microrredes no Brasil. Diesel mais solar, diesel, solar e baterias,
a entrada do biogás biometano, até o que eu entendo que responde melhor a todos esses ODS e, obviamente, também aos OEEs. Volto a frisar, eu acho que os objetivos econômicos e energéticos já estão maduros o suficientes para a gente poder escalar isso. E aqui a gente faz essa jornada, né? Quer dizer, tanto a segurança energética, é óbvio que o diesel está em verde ali porque ele te traz uma segurança energética, mas ele também tem muitos pontos negativos. E quando a gente traz o biometano e o biogás, né, para compor a matriz, eu trago resiliência para a matriz também. E mantenho ela verde, né? Então, reais por megawatts é competitivo, não tenho dúvida disso, a gente vai ouvir dos nossos panelistas hoje aqui. Expansão de área agrícola, sem dúvida, a gente também tem isso como um fator muito importante. Volto a dizer, nós temos que expandir o nosso horizonte agrícola, as nossas fronteiras. E essa é a única forma. Hoje a gente tem um dilema de infraestrutura. O agricultor fica lá aguardando a rede chegar, não investe, fica parado, pensa no diesel. Então a gente até estava discutindo agora há pouco, existe também uma necessidade educacional da gente envolver toda essa matriz e, obviamente, levar isso com muito mais credibilidade para o agricultor e transformar isso aqui numa maquininha escalável. E para fechar aqui e a gente poder ouvir os panelistas, eu acho que esses são alguns dos desafios que eu cito aqui. A gente tem que aumentar essa produção tecnológica, eu acho que a gente tem que incentivar cada vez mais os PIDs e PEs junto às universidades. Esse sempre foi o caminho natural para que a gente trouxesse mais tecnologia. Modelos tarifários, tenho insistido aqui, por que não um sandbox para a microrrede? Toda microrrede em algum momento vai fazer parte da rede, porque ela não já estar preparada para receber isso, não ter já uma tarifa adequada para quando a rede se conectar. Então eu deixo aqui já a provocação para que a gente avance nessa ideia, né? Hoje a gente já está aí com uma série de sandbox, por que não para microrredes. Promover essa expansão agrícola, eu acho que a gente tem que divulgar cada vez mais isso, né? Quer dizer, e de maneira coordenada. Eu acho que esse é um ponto bastante importante, a gente levar essa informação de uma maneira muito criteriosa, né? E também outros grandes objetivos, né? A gente pode reativar áreas degradadas. Esse é um outro fator que a gente também não está, muitas vezes, considerando, mas o Brasil tem uma área enorme degradada, que esse é um modelo que, obviamente, pode fazer essa recuperação. Prover energia de qualidade, eu acho que a gente tem que discutir, a gente ainda não tem regulação para microrrede, a menos que eu esteja errado, a gente tem acompanhado, importantíssimo, as microrredes estão se replicando cada vez mais no Brasil, então a gente precisa regular isso, precisa estar coordenada com a chegada da rede para que não se perca investimento e, obviamente, para que se faça isso já da maneira correta, visto que está escalando. E, obviamente, um outro ponto aqui, isso é maravilhoso para que a gente possa incentivar a agricultura de baixa renda e familiar. Porque a partir do momento que eu passo a plantar meu combustível no local de consumo, gente, isso é transformador. Então, cumprindo aqui meu prazo, eu agradeço a todos e vamos chamar aqui agora, né, os próximos palestrantes. Convido aqui o Ramon para poder dar sequência a esse painel. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Bom, vamos falar um pouco de agrivoltaico com foco em tracker. Pensar um pouco fora da caixa aí, né? Um assunto muito pouco explorado, né? Bom, então o que nos leva, o que nos motiva a conversar sobre esse assunto, né? Bom, acho que todo mundo sabe que o agro é uma potência, né? Está fazendo aí quase 30% do nosso PIB, né? Quase metade das exportações do Brasil é agro. Bom, nós precisamos explorar esse mercado, né? Então, fica aí a provocação inicial para a nossa discussão, né? Vou falar só um pouco rapidamente sobre a Valmont, tá?
A Valmont tem 75 anos de história, uma empresa americana, né, com sede lá em Omaha. Nós fazemos aí 4,5 bi de faturamento anual, então é uma empresa muito robusta, né? Somos cotados aí na Bolsa de Nova York, então é uma empresa muito sólida, né? Aqui no Brasil, nós trabalhamos com fornecimento dos pivôs de irrigação, então seja os pivôs centrais, lineares, soluções de bombeamento, aspersores e, o assunto aqui, soluções agrivoltaicas, tá? Então nós fornecemos aí barba, cabelo e bigode, como se diz, né? Para o produtor rural em termos de solução energética, tá? Essa imagem aí mostra o nosso desenvolvimento, né? Só para vocês terem uma ideia, essa imagem superior aí é o primeiro modelo de pivô que nós fizemos, na década de 50. Né? Interessante olhar para o passado, né? E abaixo é um pivô com irrigação de precisão, modelo mais avançado que nós possuímos, né? Então, há 75 anos, contribuindo para o agro no mundo todo. Bom, também nós temos a nossa vertente solar, né? Nós somos fabricantes de trackers, de seguidores solares. Aqui no Brasil, nós já fabricamos 3 GB. Esse mapinha do Brasil é bem sugestivo, né? A gente consegue ver o nosso footprint no Brasil. Então é um fornecimento aí de 18 anos de track record, iniciando lá na Europa. Iniciamos as operações aqui no Brasil em 2014. Então uma operação muito robusta no fornecimento dos trackers também, né? Bom, então o nosso tracker dispensa comentários. Acho que o mercado todo já conhece. São 3 GB desde 2014, né? Acho que o pessoal já conhece muito bem, né? Então uma tecnologia muito pegada aí em facilidade de instalação, em OIM, em facilidade para a operação do dono do ativo, em um sistema que é fácil de operar e fácil de manter, né? Bom, então vamos começar aqui com a nossa discussão. Vou focar em 3 temas aqui, pessoal, de forma bem breve no pouco tempo que nós temos, né? Primeiro, por que é importante a gente discutir no contexto do agrivoltaico? Segundo, quais são as aplicações práticas? E terceiro, quais são os desafios e as oportunidades que nós temos para explorar, tá? Então, primeiro, por que nós vamos discutir o agrivoltaico, né? Primeiro, sempre é um resultado aí, essa discussão da dicotomia entre plantar versus gerar. Bom, esse versus que nós temos aí que derrubar, né? Na verdade, é algo complementar e o agrivoltaico veio para isso, para aproveitar o uso da terra e a geração, né? Bom, ao mesmo tempo nós temos o agronegócio sob pressão. Olha, cada vez mais o Brasil é mais competitivo, mas a barra vai ficando cada vez mais em cima, né? Então, cada vez mais soluções competitivas e com menor custo são exigidas pelo produtor rural. Importante dizer que novas soluções estão acontecendo aí no mercado, né? Seja soluções com BESS, micro-redes, ou seja, nós temos uma miríade de soluções técnicas para cumprir o que o produtor rural precisa em termos de competitividade, né? Lembrando que o custo de energia é algo muito significativo para o produtor, né? Custo de energia e fertilizante, sobretudo, né? Obviamente que vai depender do tipo de cultura, mas são 2 custos muito relevantes, né? E destaquei o último ponto aí, que é a parte da regulação, né? Ainda o Brasil está engatinhando em relação a isso, né? A Europa, por exemplo, já tem uma regulação muito bem estabelecida a respeito disso. A gente, Francisco, tem uma unidade na Itália que fabrica uma quantidade de trackers imensa para produzir justamente a energia para o produtor italiano, né? Então, Espanha, Alemanha, Itália já tem uma pegada regulatória muito bem estabelecida, né? Há um dever de casa aí que nós temos que fazer. Bom, aí só uma analogia aí que eu faço, a analogia do vegetal. Eu ia colocar um iceberg aí, mas eu acho que é mais condizente com o nosso painel, aí, a analogia do vegetal. Bom, tem a parte que a gente enxerga, né? A parte superior aí das folhas, o caule, é o que a gente ali está explorando aos poucos, e abaixo aí da terra que a gente, precisa de analisar melhor, precisa de enxergar, né? Bom, basicamente, vou simplificar o tema. O que a gente consegue enxergar hoje bem facilmente? Bom, um modelo tradicional, modelo de compensação de energia, né? Então, um modelo de autogeração, um modelo de criação de créditos, né? Bom, então é o arroz com feijão, né? Então, basicamente, eu tenho o sistema fotovoltaico ligado à rede e a compensação de energia, seja para o seu pivô de irrigação, seja lá para o seu secador, para o silo, ou o que quer que seja. Eu tenho o segundo modelo aí que eu chamo o caule, que vocês podem ver na figura, né? Que é basicamente a exploração dos modelos off-grid e os sistemas BESS. Tem muito espaço para crescer ainda, pessoal. E cada uma das pessoas aqui dessa sala tem uma tarefa, né? Uma função da gente conseguir encaixar o BESS no agronegócio, né? Então, mas esse aí não é o principal que eu quero dizer aqui. O que eu quero dizer aqui está debaixo ali da terra. É o quê?
é o uso, obviamente, da geração fotovoltaica, para diminuir os custos de energia, mas também no aproveitamento do solo. E uma parte-chave para isso é a utilização dos trackers. Eu vou mostrar como. Bom, então primeira coisa, só para a gente entender um pouco, né? O tracker, todo mundo já sabe, é uma estrutura fotovoltaica que consegue girar os painéis, né? Bom, então, haja visto isso, a gente consegue fazer uma solução que a gente chama de solução engenheirada. Ou seja, a gente pega os parâmetros da cultura, então temperatura, umidade, lâmina de água, e com essa engenharia agronômica, a gente consegue o quê? Desenhar a parte fotovoltaica. E essa parte fotovoltaica, ela tem vários tipos de soluções. Eu coloquei 3 exemplos aí. Primeiro exemplo superior de um módulo, o segundo com 2 módulos e o terceiro um modelo muito mais alto. Repare, para passar aí os tratores e implementos. Bom, então como é que o tracker pode operar? Ele opera alterando o microclima do cultivo. Como que isso funciona? Basicamente através do sombreamento dinâmico. 3 variáveis são importantes. Primeiro, o tracker, o que ele faz? Ele movimenta. Então eu consigo criar uma sombra dinâmica abaixo onde tem a plantação. Eu consigo alterar a altura do tracker. Então trackers mais altos ou trackers mais baixos, a depender da sua engenharia agronômica, como eu falei, né? Bem como também a distância entre as fileiras. E o terceiro é o controle, escada. Bom, o sombreamento controlado, ele basicamente, como eu disse, ele altera o microclima. Então consigo ter o controle fino ali, de uma redução de temperatura do solo, entre o solo e os módulos, né? A gente consegue também aumentar a umidade relativa, né? Então, diminuindo a evapotranspiração da cultura. Tem vários benefícios disso, né? Posso economizar aí custo na irrigação, eu diminuo o estresse hídrico da planta, dentre vários outros benefícios que a gente pode comentar aí depois, né? Então, algumas aplicações. Interessante aí, olha só, à esquerda, pastagem. Então, olha só, eu consigo reduzir o estresse térmico dos animais. O que isso tem como consequência? Ganho de peso. Olha só que exemplo interessante. Eu também tenho um segundo exemplo, que são as plantas melíferas. Como assim? Ora, abelhas. A gente tem visto aí alguns exemplos, até no GD mesmo, né? Com a utilização de apicultura. Isso casa perfeitamente com o agrivoltaico, né? A florada ela pode se prolongar de 10% a 30% com um microclima moderado. Hortaliças de folha. Reduz muito o estresse hídrico dela. Eu reduzo a evaporação e a queimadura solar. Morangos e outros tipos de frutas, em que o sol excessivo ela aumenta muito as queimaduras da planta. Ela prefere uma luz difusa. Bom, o que eu posso fazer então para adaptar o tracker às necessidades do produtor rural em relação ao sombreamento? Eu posso usar um sistema de controle e automação. Então eu utilizo escada. Então note, por exemplo, essa figura que eu consigo ter com o meu tracker, a posição dele, a velocidade de vento, eu consigo ter umidade, eu consigo ter todo tipo de controle na mão do produtor rural, né? Isso junto com sistemas avançados de irrigação como o AgSense, da Valley, é uma ferramenta fantástica para controlar todo esse processo no campo. Um outro exemplo aí, eu consigo controlar cada um dos trackers no campo, então a visibilidade disso é fantástica. Consigo controlar estouro, então, por exemplo, quero fazer uma manutenção, quero proceder com a colheita, eu consigo colocar os trackers a zero, proceder com as atividades. Então, é uma integração fantástica. Eu consigo também colocar sensores, umidade, vento, temperatura, tudo isso para quê? Não só para diminuir o custo, mas também para melhorar a qualidade da cultura. Então, veja, quem quer aí um morango com a textura melhor? Uma maçã com a cor melhor, né? Uma textura melhor. Lá na Itália, por exemplo, é muito aplicado o agrivoltaico para uvas específicas, então que você tem qualidade premium, que você tem que ter todos os parâmetros muito bem controlados. E o agrivoltaico é uma ferramenta fantástica para a realização disso. Então, quando você abrir lá um Barolo ou um vinho fantástico aí italiano, você pode ter certeza que muito possivelmente é realizado aí com o agrivoltaico. Bom, conclusão, pessoal. Tem pouco tempo para falar, infelizmente, mas apenas para concluir. Nós temos vários desafios, né, aqui no Brasil, né? Financiamento, a gente sabe que o dinheiro está caro e complicado, né, principalmente para o agro agora. Projeto de engenharia, falta mão de obra, pessoal, falta capacidade de engenharia para a gente concluir, falta incentivos oficiais, o OIM a gente tem que aprender a fazer trabalho de formiguinha, e nós temos que romper paradigmas, mas só que nós temos muitas oportunidades, né? Então nós podemos aumentar a produtividade do agro, nós podemos melhorar o uso do solo e
obviamente, dar uma autonomia energética para o nosso produtor rural. Tudo isso só pode acontecer através de P&D, pesquisa e desenvolvimento, né? Então, esse é o recado que eu quero deixar aí para todos vocês, né? Para a gente trabalhar junto a esse ecossistema e fazer soluções aí muito interessantes para o nosso querido agronegócio. Obrigado, pessoal. Alô? Muito bom, Ramon. Que coisa, né? O quanto de valor a gente consegue agregar e com tracker, né? É interessante a gente olhar isso, né? O tanto que a possibilidade de usar essa tecnologia, a gente vai falar um pouco mais disso depois, tem algumas curiosidades aqui para a gente entender, né, como é que esse tracker também atua junto com isso. Bom, eu vou chamar agora aqui o Maicon da Bauer para a gente poder avançar aqui nos temas e falar um pouco agora de projetos também ligados ao agrivoltaico. Boa tarde, sou o Maicon, né, da Bauer, foi já apresentado. Vim falar um pouco sobre agrivoltaico no Brasil e essa apresentação ela visa basicamente fazer uma comparação básica do que a gente tem já de agrivoltaico no Brasil, né, e no mundo com o que a gente já é utilizado de forma tradicional no agronegócio, né. A Bauer hoje ela é focada e é uma empresa focada em irrigação e o nosso principal negócio hoje tá, seria em relação a projetos tradicionais, com usinas híbridas, armazenamentos e tudo que vai nesse sentido do tradicional, da geração tradicional, não voltado ao agrivoltaico, né? Então, trago aqui essa comparação para que a gente consiga entender um pouquinho melhor, né, o que seria, né, esse modelo tradicional. É um modelo onde a gente consegue gerar energia não na mesma forma, né, na mesma forma que o agrivoltaico e não no mesmo espaço, e sim de forma separada. E falando um pouco sobre a funcionalidade disso para o agronegócio e por que isso é importante, a gente consegue entender que a gente tem uma forma mais eficiente de utilizar essa energia, gerando então de forma separada. Pensando no que a gente tem, né, e pensando por que a importância do agronegócio, né, como o Maiello já falou a respeito aí da importância de aumentar a produtividade, de ter uma área irrigada maior, a gente trouxe esse modelo tradicional justamente para a gente conseguir ampliar a área irrigada. Se a gente olhar hoje para o potencial de área irrigada do Brasil, a gente está falando de 76 milhões de hectares que podem ser expandidos ainda para irrigação, né? E para ter aí uma cultura mais eficiente. A gente sabe que não só a expansão de área é o método que a gente vai chegar para conseguir alimentar o mundo todo, mas sim o uso efetivo de cada área, a gente ter eficiência. Então, quando a gente fala em irrigação, a gente fala em aumentar a produção dentro da mesma área. E daí depende e demanda muita energia para que a gente consiga fazer isso. Tá? Então, falando nesses 76 milhões de hectares, a gente estima aí que até 2030 a gente já deva ter implementado em torno de 3 milhões de hectares que vão ser irrigados. Porém, ainda existe esse déficit aí de energia que a gente tem que vencer. E como que a gente vai fazer isso? A gente enxerga que o modelo tradicional, com geração híbrido, solar e diesel, solar e bateria, é talvez o que vai dar essa tração para que a gente consiga, de fato, avançar nessa expansão, consiga, de fato, aumentar essa produção dentro da mesma área agrícola que a gente tem hoje e conseguir trazer essa solução para o agronegócio, né, através de micro-redes e tudo que vai nesse sentido de gerar sua própria energia e ser autossuficiente. Tá? Quando a gente fala em microrede, eu vejo já hoje um mercado muito mais maduro, né, do que o agrivoltaico, que ainda demanda muita pesquisa e muito desenvolvimento. Então,
para mim fica mais fácil eu enxergar que essa tração e esse início vai ser dado através do tradicional, mas que ainda vai demandar ali muita pesquisa e vai ainda ter muito espaço para a gente realmente trazer uma eficiência de produtividade, ou seja, produzir na mesma área e ainda conseguir ter vamos dizer assim, esse espaço econômico dividido ali entre geração e produção, tá? Os principais modelos, né, o modelo tradicional hoje, vai trazer aí uma área que é dedicada exclusivamente à geração de energia, enquanto outra área ela está dedicada realmente à produção. Tá? Isso basicamente vai culminar ali em uma redução de custo para esse produtor, tá? E consegue também trazer bastante soluções ali, trazendo autonomia de bateria, tendo um suporte mais robusto ali para irrigação, bombeamento, e tem também hoje já algumas tecnologias mais maduras aí para a gente conseguir trabalhar com o modelo tradicional. O que ele traz, então, dentro desse modelo tradicional, hoje é energia barata e confiável. Tá? Então, seria o que a gente tem hoje dentro do agronegócio já funcionando. Né? E o que o agrivoltaico ele vem basicamente para sanar esse mesmo problema, né? Que é o déficit de energia. Porém, com alguma proposta mais diferente, seria tornar mais eficiente, ou seja, a minha produção e o meu local de produção, a minha área, ela vai ser mais eficiente gerando energia e produzindo ao mesmo tempo, né, do que eu separar em duas áreas, né, e como até mesmo a Elo comentou, existe sim a expansão da área, mas talvez vai ter um limite, então a gente tem que realmente pensar em soluções que traga essas duas tecnologias, né, a de produção agrícola e a de energia, no mesmo espaço para a gente tornar cada vez mais eficiente. E basicamente o que o agrivoltaico ele traz para a gente hoje, né, ele é eficiência agrícola na forma mais pura possível, né? O Ramon comentou a respeito de evapotranspiração, e evapotranspiração não é um conceito muito comum aqui para a área de energia, porém é um conceito muito discutido e amplamente discutido dentro do agronegócio, tá? Porque significa o quê? Se eu vou jogar 10 milímetros de água numa cultura e ela depende desses 10 milímetros, a evapotranspiração ela pode tirar 2 milímetros dessa irrigação, ou seja, eu jogo um volume de água, só que parte desse volume ele é evaporado, sobe para a atmosfera e não é aproveitado pela planta. Então, resulta em eu ter que jogar mais água na mesma área, e isso vai me demandar mais energia, vai me demandar mais custo para eu conseguir irrigar e chegar naquela necessidade hídrica, cumprir com a necessidade hídrica da planta e realmente garantir que ela vai crescer forte, saudável e vai produzir. Então, quando a gente fala em eficiência agrícola, a gente fala que o agrivoltaico ele pode sim solucionar esse problema, traz alguns outros desafios para a produção de larga escala, porém, né, pode resolver em culturas menores, como o caso da evapotranspiração, que vai reduzir a minha necessidade de energia e de água, né? E aí a gente vai ter também eficiência aí com recursos hídricos, né? Eficiência hídrica para aquela fazenda ou para aquela cultura. A gente sabe que no Brasil já tem algumas frentes de pesquisa, né? Hoje vai muito mais em relação à pesquisa, a área de agrivoltaico, porém pesquisas que já mostram exatamente o que a gente está falando aqui de eficiência agrícola, né? Que é aumento de produtividade, redução de estresse hídrico da planta, né? A gente tem também ela já muito familiarizada ali com horticultura, floricultura, algumas culturas mais simples, né? Diferente de grãos, por exemplo. Tem já um payback aí competitivo, de acordo com o que vem mostrando, né? Com um VPL muito bom também, e a redução de evapotranspiração ali de até 30%, que é muito importante, ou seja, é 30% a menos de água que eu preciso extrair, às vezes, de um lençol freático, ou de uma captação ali de um rio, ou de um reservatório, para jogar na água, para jogar numa cultura, para jogar na minha lavoura. Então, isso traz realmente eficiência. Hoje, fazendo aí um paralelo entre o modelo tradicional, que é o mais comum e mais difundido, com o agrivoltaico, né, a gente entende que realmente
a questão vai sempre gerar, a discussão vai gerar. Sistemas tradicionais hoje eles otimizam o uso de energia, enquanto o agrovoltaico ele vai otimizar o uso da terra, a energia e o uso da água. Então é algo realmente mais eficiente e que trazendo aí mais maturidade para esse negócio, com certeza eu enxergo aí como um bom caminho aí para a gente ter uma agricultura eficiente, conseguir produzir o que a gente vai produzir e precisa produzir aí para alimentar o mundo todo. Eu trouxe alguns cases aqui que eu vou passar rápido, né, do modelo tradicional que a gente tem na Bauer, tá? E eu até gostaria de ter mais sobre agrovoltaico, mas a gente ainda está iniciando. A Bauer iniciou na área de energia em 2023, então a gente vem andando e vem caminhando em direção ao desenvolvimento dessa área e a gente ainda não tem nenhum ponto, né, de pesquisa e desenvolvimento realmente na parte do agrivoltaico. Falando aqui um pouco dos cases que a gente tem hoje, a gente tem usinas híbridas, né? Nesse caso ela não está híbrida, né? 100% solar, a gente consegue bombear água, não se enquadra como agrivoltaico, mas é uma solução que traz economia para o produtor. Hoje a gente tem 300 cavalos, né, que são tocados 100% por energia solar nessa fazenda e realmente a gente consegue encher um reservatório e irrigar cerca de 120 hectares, né? Com 120 hectares de produção a gente consegue fazer todo esse bombeamento através de um sistema 100% solar. A gente tem um sistema híbrido que é uma microrrede, tá? Que foi preparada e iniciou como solar e diesel, mas hoje opera também com a rede em paralelo, né? Então a gente deixou ela já preparado para a chegada da rede da concessionária e que hoje a gente consegue rodar solar, o diesel apenas como backup e a rede fazendo ali o complemento. E por fim, um case que a gente tem com bateria, que quem foi o idealizador e o projetista foi a Micropower, que é uma parceira nossa na área de energia, e que traz hoje um sistema aí de 1 megawatt-pico com uma usina, 1 megawatt-hora de armazenamento, 1,75 megawatt-pico de usina fotovoltaica e uma CGH de 3,6 megawatts, né, para tocar uma fazenda aí no oeste baiano. Então, basicamente, né, fazendo um overview, isso é o que eu gostaria de falar. A gente ainda tem bastante coisa a desenvolver no agrivoltaico, segundo a minha visão. Obviamente, a Bauer ainda está caminhando dentro do setor de energia, mas é algo que a gente realmente acredita para trazer ali a eficiência agrícola para o produtor. Obrigado. Obrigado, Michael. Interessante o ponto de vista aqui do agrivoltaico, né? Quer dizer, imagino que fora do Brasil a energia já esteja lá, aí obviamente é só aproveitar mais da mesma área. Mas a gente tem o tradicional aqui, vamos chegar primeiro com a energia, que não deixa de ser um agrivoltaico, né? Quer dizer, o solar tem permitido muito isso. E aí, obviamente, gostei também do modelo, quer dizer, a partir do momento que eu já tenho energia, aí eu vou buscar aproveitar melhor a terra, melhor a água, e aí sim ter uma melhor eficiência. Bom, eu vou chamar agora aqui Cristiano Saito, diretor de desenvolvimento de negócios da Agreco. Boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite da Absolar, principalmente do Francisco, para estar aqui presente. Acho que a Agreco é uma ave rara nesse mundo, apesar da gente ser associado da Absolar. A gente tem projetos fotovoltaicos, somos pouco conhecidos nesse mercado. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar. A Agreco é uma empresa de origem britânica. Temos um faturamento em 2024 de 2,9 bilhões de dólares, mas somos menos conhecidos nesse mercado. A gente é o líder global em soluções flexíveis de energia e aqui no Brasil a gente tem um posicionamento bastante forte nos sistemas isolados, onde a gente atua como produtor independente de energia, atendendo principalmente o estado do Amazonas, mas a empresa veio dos mercados atendendo demandas industriais e a gente tem um track record bastante grande
nos principais mercados, no mercado de mineração, óleo e gás e utilities. E com isso a gente tinha experiência térmica, e aqui o principal ponto, um ponto muito importante para enfatizar: térmica não é a mesma coisa que fóssil. A gente tem um trabalho bastante grande de transição energética, de uso de biocombustíveis. Então esse é um ponto também que eu vou tratar bastante da minha apresentação. Mas vindo desse mundo térmico que a gente tem, pode fazer dar muita confiabilidade e disponibilidade para a energia. E acho que a apresentação do Chico foi muito feliz em mostrar as vantagens. É óbvio que combustíveis fósseis têm desvantagens, mas ele traz uma garantia de estabilidade e disponibilidade bastante forte para o sistema. E agora a gente consegue fazer uma transição para biocombustíveis. A gente, no passado, a Agreco foi fabricante, comprou uma empresa que fabricava sistemas de armazenamento, e com isso a gente trouxe toda a engenharia de aplicações de sistemas híbridos de microrrede, incorporou isso na nossa tecnologia, e o terceiro desafio foi incorporar o solar. Hoje a gente atua como gerador em plantas totalmente fotovoltaicas aqui no Brasil. Temos 10 megawatts pico de solar, a maior parte já em operação e finalizando a construção. Estamos fazendo a hibridização de usinas térmicas, incorporando sistemas de armazenamento de energia e sistemas solares. Então, isso permitiu a gente entender muito bem como opera as plantas híbridas e oferecer essa garantia que o mercado agrícola está necessitando. Partida de motores, como opera, como é que a gente garante a compatibilização dos grupos geradores, do solar, das baterias com esse tipo de necessidade, como a gente forma a rede em sistemas de rede mais final de linha ou totalmente isolado. Então, esse é um ponto fundamental. Bom, só para apresentar aqui um contexto de mercado, eu estou usando o slide do meu amigo Jorge, que preparou isso e fez um dimensionamento. Isso está muito em linha com o que também as outras apresentações falaram. A gente tem um desafio gigantesco pela frente. O Brasil vai ser muito importante para garantir alimento para o mundo, e alimento de uma forma sustentável, tanto nas necessidades de água para irrigação, quanto da geração de energia, que seja a pegada de carbono mais neutra possível que a gente consiga oferecer. Então, pensando nesse desafio, saindo de novas propriedades, mais de 1.000 hectares irrigados de novas propriedades, se a gente considerar só o mercado menorzinho que está sendo colocado aqui, a gente está falando de uma necessidade de energia de 574 megawatts em 10 anos, considerando 5,7 megawatts por propriedade. É um desafio gigantesco, e a Agreco traz essa experiência do lado de energia. A gente teve muitos outros, nas outras palestras, os nossos especialistas no mercado agrícola. A Agreco não é o especialista no mercado agrícola, mas é um grande especialista em energia. E a gente pode aportar muito com esses players e com vocês, que são os grandes que estão na ponta para atender esse mercado. Como é que a gente pode atender? Primeiro, podemos, tendo uma geração térmica, a Agreco pode ser responsável pela geração térmica, otimizar essa geração térmica em função das demandas de energia, das demandas dos pivôs de irrigação, das demandas das bombas necessárias. Podemos trabalhar, e aqui com garantias de disponibilidade e confiabilidade dos sistemas térmicos, mas isso já está acontecendo. O grande diferencial é realmente
incorporar a geração solar, incorporar as baterias e fazer uma formação de rede. E pensar nessa transição energética que vamos sair do diesel, vamos para outros combustíveis, e esses outros combustíveis podem ser associados a essa produção, podem usar a propriedade e fazer uma geração autônoma para os produtores. Então, o que a gente está falando é incluir todas essas etapas para garantir uma produção, uma geração 100% renovável. Deixa eu só voltar aqui um ponto. E uma das coisas, a questão do biogás. Esse tem sido um desafio e eu acho que esse é um ponto que a Agreco realmente traz um diferencial. A gente tem uma operação hoje com gás natural e com biogás bastante importante. No Brasil, a gente tem um track record de operação com gás de aterro, que tem desafios da contaminação por siloxano, mas isso nos permitiu ter toda a internalização de como opera esses grupos geradores a gás, esses motores a gás, ter a cadeia de fornecedores para atender esse mercado aqui no Brasil e podendo transferir para biogás de origem agrícola, agropecuária, né? Na Argentina, e isso a Agreco na América Latina atua como uma organização única, isso a gente permitiu ter também. O Brasil hoje a gente tem essa referência com gás de aterro. Na Argentina a gente tem uma referência muito grande de biogás de origem vegetal, e isso é perfeitamente replicável aqui. E a gente vê esse case da produção do biogás através da produção de capim, sorgo, dado o nível de irrigação, o nível de produção, a gente pode ter a produção ao longo do ano inteiro. Isso traz uma vantagem bastante grande para o produtor, que justifica essa produção, a geração do biogás e a geração de energia. Isso aumenta a possibilidade de novos ciclos de colheita ao longo do ano para o produtor, além de esse biogás poder ser usado nas frotas das propriedades agrícolas. Vou passar rapidamente aqui por alguns números que a gente trouxe. E tentando enfatizar bastante esse desafio, né? A gente consegue fazer uma produção neutra em emissões de carbono com solar, mas também conseguimos, e aqui é sempre importante a gente falar, a gente está falando de geração térmica nesse cenário híbrido, mas com um biocombustível, com biogás, que permite ter uma economia versus uma geração fóssil. Isso depende de cada produção, que a gente precisa realmente analisar isso, o LCOI para cada caso, e é isso que a gente está trabalhando muito forte para penetrar, e contamos com todos vocês que estão na linha de frente para trabalhar esses cenários, né? Então, essa produção pode diminuir o custo total de energia em relação a uma solução fóssil, emissões neutras, que isso faz um diferencial nas exportações e uma economia na produção. Então, é esse o desafio, e a experiência da Agreco vindo de operar sistemas isolados no mundo inteiro, em diferentes contextos, trazer isso e conseguir colocar isso numa solução como serviço que ajuda bastante ao produtor. Hoje, esses projetos acabam sendo todos como CAPEX, da parte de geração térmica, e podem ser transformados, e isso com garantia de disponibilidade e confiabilidade, através de uma proposta integrada, que a gente vai construir essa solução engenheirada. Muito obrigado.
Cristiano, obrigado. Ave rara nesse meio, gostei do que você falou. É importante ter vocês aqui na AB Solar e essa visão, né? Encarar de frente a Agreco, né? Conhecida aqui muito pela geração térmica, né? E investir em solar, armazenamento, trazer o biometano e tá aí ajudando muito nessa transição, né? Acho que é importante ter a visão de quem operou a térmica para ajudar a gente a calibrar cada vez melhor os modelos. Obrigado, Cristiano. Vou chamar agora o Murilo Boneto, que é gerente de produto da Nextracker. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui nesse fórum, podendo falar de um assunto que eu sou pessoalmente apaixonado, que é a AgriPV. Em 8 anos de indústria solar, antes focado em módulos, a gente já vinha tentando superar desafios em relação à aplicação de AgriPV no mercado e agora representando a Nextpower, que inclusive do convite até a apresentação mudou de nome, a gente deixou de ser apenas a líder que já forneceu mais de 160 gigawatts de trackers no mundo todo e passamos a ser uma plataforma que tem de soluções desde frames de aço para módulos fotovoltaicos, EBOS, inversores centralizados e assim como robôs de inspeção de usinas fotovoltaicas. Tá? Vamos lá. Meu objetivo hoje é inspirar vocês do assunto AgriPV, realmente trazer a fagulha inicial e algumas provocações para a gente começar a mudar a forma que a gente encara esse tema e também mostrar como que a gente torna o AgriPV realmente viável. Primeiramente, vamos falar sobre o uso dual da terra. Os colegas aqui já mostraram várias vezes que quando a gente fala de transição energética, quando a gente fala de energia solar, um recurso preciosíssimo é a área, é a terra. Quando você pega artigos que modelam como que a gente vai realmente se livrar dos combustíveis fósseis, o gargalo do solar é a ocupação que ele tem terrestre. Tá? E esse gargalo pode parecer novo para a gente que está aqui no Brasil, com uma vasta extensão territorial, mas em outras indústrias, elas já enfrentam esse desafio há muito tempo. Eu trouxe aqui a Ponte Estaiada, né, agora já a silhueta da cidade de São Paulo, e ela sim é um exemplo de uso dual da terra. Na verdade, nem dual, só é um uso de 4 funções diferentes. A gente tem a própria ponte, a gente tem a Marginal Pinheiros, a gente tem a linha 9 do CPTM, a gente tem uma ciclofaixa, todos ocupando a mesma terra. Então a indústria civil já passou por isso e se consolidou assim. Por que não a indústria fotovoltaica? Então aqui como um paralelo, a gente tem esse caso em Israel de uma usina elevada, né, uma usina fotovoltaica com trackers da Nextpower, a 5 metros de altura em cima de uma plantação de abacate. Eu descobri que abacate é extremamente lucrativo, tá? E essa usina em Israel é uma das primeiras com uma aplicação AgriPV em larga escala, utilizando essa arquitetura. Esse slide aqui representa a fórmula, tá? Vamos sair um pouco da questão de comunidade, sustentabilidade, e vamos para a questão técnica e prática. Quem trabalha com energia solar conhece o termo GCR, que significa Ground Coverage Ratio. Basicamente, a taxa de ocupação da terra utilizada com módulos fotovoltaicos. Essa taxa não consegue ser muito alta. Geralmente, ela vai entre 25% a 40%. Por quê? O sol se mexe. Quando o sol se mexe, a gente tem desafios de gestão de sombra entre as fileiras, independente se é um tracker, se é uma estrutura fixa. O que eu faço com os outros 60% da terra? E se eu falar para vocês que não é 60% que sobra, é mais, e essa equação é de 1 mais 1 igual a 3, porque olhando esse exemplo, uma plantação de milho com trackers, a gente tem a utilização de um outro fenômeno, outro GCR. O GCR que eu estou chamando aqui de PAR, Photosynthetically Active Radiation. É basicamente o espectro de onda solar que é utilizado pelas plantas para gerar fotossíntese e crescer. E o painel solar com a plantação embaixo gera mais ocupação de terra do que 100%. Então, isso é AgriPV, é realmente tirar o máximo da terra e otimizar as duas coisas. Eu vou mostrar como. Antes disso, eu gosto muito de brincar no Google Earth, procurar usinas na Europa, no Brasil e tudo mais, ver qual que é a usina fixa, qual é o tipo de usina, se é tracker. E imagina do ponto de vista de um fazendeiro, imagina do ponto de vista de uma família de fazendeiros que está na 5ª geração, olhando a imagem, a parte superior do slide.
Não é um pouco provocativo, não é um pouco amedrontador ver esse mar de silício cristalino azul invadindo áreas cultiváveis? E essa preocupação ela é muito real. Mas a gente não precisa ser vizinho, a gente não precisa brigar pela mesma terra, né? A gente tem maneiras de fazer as duas atividades serem integradas e otimizadas de forma eficiente. Como que a gente faz isso? Quais são as questões técnicas de produto e design que viabilizam esse tipo de aplicação? Primeiro de tudo, a gente tem que mudar a forma que a gente encara uma usina fotovoltaica. Antes era tudo sobre o módulo fotovoltaico. Vamos colocar o módulo fotovoltaico na melhor posição, vamos colocar ele em cima de um tracker para gerar 20% a 30% mais de energia e seguir o sol o dia todo, vamos garantir que ele esteja bem ventilado. Agora a gente tem que mudar esse paradigma e começar a olhar para o entre fileiras, as áreas que não estão ocupadas por módulos e pensar que, agora eu tenho que me preocupar com o maquinário que vai passar aqui, com a operação. Eu preciso enterrar o cabo a pelo menos 60 centímetros de profundidade para evitar que o maquinário atinja os cabos e comprometa a infraestrutura. O solo superficial também é extremamente importante. Eu não posso simplesmente fazer uma terraplanagem e acabar com a camada superior da terra, que é a mais rica em minérios. Então é importante a gente usar estruturas que se acomodem com o terreno, como por exemplo o XTR. Depois a gente vem e mudando um pouco a orientação, né, olhando de lado. Agora as fundações elas não servem apenas para sustentar o tracker e fazer ele durar 30 anos aí, em condições de ventos e ser dimensionado como tal. A gente tem que pensar na altura do tracker. Qual tipo de aplicação a gente vai estar? A gente vai estar integrando o tracker numa aplicação com soja, uma vegetação baixa, ou milho, que é uma vegetação que se eleva bastante. Ou mesmo uma árvore de abacate, uma macieira que realmente é muito alta. Isso driva a fundação, o design de fundação, e tudo isso tem que ser levado em considerações. O acesso de maquinário, a gente precisa ter modos de stow, né, de posicionar os trackers de formas que os maquinários passem entre as fileiras e façam as suas tarefas. Quando a gente está falando de integração com pecuária, a gente tem a questão da interface do animal, né, do gado, da ovelha com os painéis fotovoltaicos, como que a gente protege, como que a gente limita a amplitude de movimento do tracker para garantir que esses animais não entrem em contato com essas placas. E por fim a gente tem, até o Ramon já levantou esse ponto que é extremamente importante, a gestão de luz no solo. Não é mais só sobre o módulo fotovoltaico, ele deixou de ser esse ser mesquinho, a gente precisa pensar também na segunda operação, que é a plantação, e também prover a quantidade de luz necessária para que essa plantação cresça de maneira saudável e eficiente. Quando a gente olha para uma planta, um projeto de uma planta fotovoltaica, geralmente a gente sempre está com os parâmetros fotovoltaicos de core em mente, né? Qual que é o tipo de módulo que eu vou utilizar, a altura do tracker, a distância entre fileiros, GCR. Agora a gente precisa trazer também, inclusive em vários fóruns que eu participei, geralmente em mercados que estão um pouco mais maduros na aplicação de AgriPV, uma coisa que é sempre dita é tragam os fazendeiros para a mesa, tragam eles para a conversa, para realmente dimensionar e desenhar uma usina fotovoltaica que faça sentido para uma operação agrária. Porque no fim do dia, eles que vão estar operando, a usina por si só, a gente conhece, ela funciona bem sozinha, e a gente não vai ter a preocupação de roçagem, porque a própria vegetação, o cultivo ali vai tomar conta disso. Então a gente precisa entender quais são os parâmetros de cultivo também, qual tipo de maquinário, se a gente vai usar um maquinário menor e projetar a usina mais compacta, ou a gente vai usar maquinários padrão de mercado e ter que lidar com entre fileiras com maior dimensão. Isso é o que viabiliza o AgriPV. Essa mudança de paradigma é a forma que a gente encara os projetos. E outra coisa que é fundamental, e é um dos gargalos, é viabilidade econômica, como que a gente modela isso? A gente tem o PVSys, a gente tem vários softwares que fazem modelagem da geração fotovoltaica, mas e a planta, e o cultivo, e a produtividade, a perda da produtividade ou o ganho da produtividade que eu vou ter usando uma aplicação agro entre as fileiras dos módulos? A gente é feliz de ter um P&D muito forte aqui no Brasil, inclusive toda a aplicação AgriPV da Nextpower, ela vem do P&D brasileiro, a gente tem doutores agronomistas, temos engenheiros de performance, desenvolvedores de software, que desenvolveram uma ferramenta de modelagem que é um PVSys Agro. Ele olha os parâmetros da usina, os parâmetros do cultivo, e ele é capaz de prever a produtividade da usina. E a gente consegue até acomodar diferentes algoritmos de controle para o tracker, para poder entender
quanto que a gente pode dar de luz para a planta e quanto que a gente pode priorizar a energia fotovoltaica, e no fim a gente tem um resultado como esse, um resultado real, onde a produção medida de soja foi 143 e a modelagem 156, com erro de 9%. Tá? Trazendo alguns cases até para inspirar vocês, como eu disse que seria a minha missão. Esses são todos aqui no Brasil, então a gente testou vários tipos de cultivos, isso na usina de P&D que a gente tem em Sorocaba, soja, trigo, milho, amendoim, focando em larga escala, inclusive com implementos agrícolas e maquinários agrícolas de larga escala. Também fizemos numa sessão de inverno cultivos menores, familiares, mudamos a orientação da plantação para testar diversas leguminosas. Nos Estados Unidos a gente tem bastante o case de polinizadores entre os trackers e também pimenta, sorgo, que vai muito bem. Criação de gados e ovelhas junto com os trackers também é algo que funciona e deve ser visto, deve ser focado. Essa aqui é uma planta utility scale com feno para consumo animal depois, a primeira colheita que eles fizeram. Em Pirapora a gente teve um case junto com a EDF, onde fizemos cultivo de hortaliças e vegetais entre fileiras de tracker numa usina fotovoltaica em operação, onde a gente não teve nenhuma perda de geração e a própria comunidade trabalhou, depois os alimentos foram doados para a própria comunidade que fica na região. E, por fim, esses são os resultados quantitativos. Em todos os casos desses cultivos que eu estou dando de exemplo, a gente teve um ganho expressivo de umidade e uma pequena perda de produtividade. A soja, por exemplo, não teve perda nenhuma de produtividade. Pessoal, essa terra está disponível entre os trackers. Perda zero de produtividade. O morango é o que não teve tanto sucesso, ele é um pouco mais sensível, né? Teve 30% de perda de produtividade. Por fim, né, finalizando, a gente deixa de ter um discurso de sustentabilidade, de ESG, comunidade, e passa também a ter benefícios técnicos. Tá? Já foram comentados aqui, então vou passar rápido, mas redução de estresse térmico das plantas, dos animais embaixo dos trackers. A gente tem a redução de poeira na usina e de sujidade nos modos, que aumenta a eficiência. A gente tem a criação de microclimas embaixo dos trackers que resfriam os modos e fazem eles operar de uma forma mais eficiente. E, por fim, onde o Brasil se encaixa nisso tudo? Eu vejo, sim, que inicialmente a gente tem que trabalhar ainda mais em P&D, em projetos de ESG, mas a GD tem muito potencial. Antes os desenvolvedores faziam leasing de terra rural para colocar módulos fotovoltaicos. Hoje a gente pode fazer leasing de terras de usinas fotovoltaicas para ter fazendeiros operando e tendo uma nova fonte de renda. Então, essa aqui é minha provocação. Vamos pensar, porque como um povo mais criativo do mundo, eu tenho certeza que a gente aqui vai conseguir pensar em milhares de formas de fazer o AgriPV realmente ser rentável e sair do papel. Obrigado. Muito bom, Murilo. É aquilo lá, né? Por mais que o Brasil tenha áreas, a partir do momento que você, como agricultor e empreendedor, fez ali no teu pedaço, você vai querer extrair cada vez mais dali, né? Muito bom. Bom, eu vou fazer aqui agora algumas perguntas aqui que estão chegando também. Vou iniciar aqui com você, Ramon. E uma provocação. Hoje, milho e soja. Milho e soja, talvez as duas principais culturas do Brasil. Fala um pouco questões técnicas de produtividade. Como é que a gente consegue inserir os trackers, o solar dentro dessas culturas? É possível? Excelente pergunta, Francisco. Como você disse, são culturas principais aqui no Brasil, então a pergunta é muito pertinente, né? Afinal de contas, né? Bom, então vamos lá. Posso falar pela nossa experiência lá da Valley, né? Quando você fala aqui no Brasil, que é um contexto muito específico, um contexto em que soja e milho são extremamente competitivas por ser commodities de exportação, né? Geralmente são culturas extensivas, né? E, de forma geral, você utiliza o quê? Os pivôs de irrigação, né? Os lineares, né? Para extrair o máximo ali, né? Sendo que soja e milho são culturas de pleno sol, que a gente fala, né? Ou seja, qualquer tipo de sombreamento, ela tem algum tipo de impacto. É óbvio que tem estudos para isso, né? Então, você tem diminuições relativamente relevantes. Então, um trade-off, no fim das contas, que o produtor tem que verificar. Ou seja, vale a pena colocar um sistema agrovoltaico para ter ali um controle melhor versus uma pequena queda. Ou seja, o que a gente pode dizer pela experiência brasileira é que milho e soja, culturas extensíveis com pivô. E quando você usa pivô,
aí ele é um pouco incompatível em relação ao tracker, por um motivo muito simples, a questão de logística. Veja, existe uma interferência ali, né? Ou seja, os próprios trackers podem interferir em relação a uma cultura extensiva, né? Então, é uma situação um pouco complexa. Então, aí, acho que a questão que nos leva é, então, quais são, afinal de contas, aqui no Brasil, olhando o nosso contexto, tá? Não o contexto americano, não o contexto europeu. O que pode ser aplicado o agrivoltaico com o tracker? A gente vislumbra um grande mercado para culturas de maior valor agregado. Né? O que é uma cultura de alto valor agregado ali? Né? É uma cultura ali, frutas, né? Eventualmente hortaliças, cacau. Né? Ou seja, a gente consegue agregar valor ali na cultura. E com isso, o agrivoltaico, com o tracker especificamente, com a questão dos controles, né? Você tem um controle muito maior da lâmina de água, você tem um controle muito maior, utilizando sistemas de irrigação de gotejamento, microaspersão ou até subterrâneo, eu consigo ter irrigação eficiente, né? A energia gerada alimentando este tipo de equipamento e ao mesmo tempo controlando todos os parâmetros, né, para ter o melhor aí da cultura, né, em relação a, como eu falei, né, você melhorar a qualidade do seu fruto, da sua hortaliça, vai agregar valor também no mercado, né? Então é um trade-off ali bem interessante, não é só uma questão de custo, mas também é uma questão de qualidade para culturas de alto valor agregado. Mas é interessante você falar porque soja e milho aqui no Brasil pelo menos, né, ou seja, é uma potência, mas são culturas geralmente extensivas. Então é saber o limite também até onde eu posso aplicar os trackers com rentabilidade, para que seja viável, né? Mas nos casos certos. Muito bom. Tem que buscar. E é bom ver isso, né? Empresas aqui de pivô, tendo também a visão do solar, do tracker, tudo dentro da mesma caixinha, né? Isso é importante para a gente acelerar cada vez mais, né? E buscar esse aumento de eficiência, né? Michael, falando com você aqui agora também, seguindo aqui a sequência, e um pouco na linha do Ramon, né? Como é que você também vê essa questão do agrivoltaico para essas culturas de grande escala? O que você teria para comentar aqui para a gente também, trazendo essa visão? Como o Ramon falou, talvez essas culturas extensivas, né, que ocupam maiores áreas e demandam mais atenção, seja talvez o maior desafio que a gente tem para o agrivoltaico. Quando a gente olha para o hortifruti, fica mais fácil, né? Hortifruti são geralmente áreas menores, com alto valor agregado. Então, 1 hectare de hortifruti, às vezes, vai ter um rendimento ali de 10, 15 hectares de grãos, que é o caso da cultura extensiva e desse ponto maior. Quando a gente fala em produzir hoje no Brasil sem irrigação, dependendo da região, isso é inviável. Se a gente pegar o oeste baiano, que mais cresce, a gente não pode abrir mão da irrigação para ter sucesso na safra. Então, fazer essa combinação do agrivoltaico em regiões como essa talvez seja o maior desafio que a gente vai encontrar. Talvez mudando aí a irrigação para gotejo, a gente consiga chegar em um modelo mais viável, é possível, porém a gente também estoura o CAPEX em irrigação, porque o gotejo hoje e a localizada, ela é muito mais cara do que um pivô de irrigação. E então, assim, eu vejo como o maior desafio realmente, e o Murilo até mencionou, é a quebra de paradigma. Como que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai ter que fazer diferente do que é feito hoje. Da maneira que a gente faz no oeste baiano, eu acho difícil a gente conseguir, num primeiro momento. A gente vai ter que buscar soluções, muda a forma de irrigar, muda a forma de operar. A gente tem que pensar muito mais além ainda quando a gente fala de agronegócio, porque a gente tem que falar em maquinários. Se a gente pega em culturas extensivas, os maquinários geralmente são de linhas grandes, né? Então, você vai demandar você ter um espaçamento muito maior. O pitch ali da tua usina, do teu agrivoltaico, ele vai ter que ser muito maior para conseguir passar uma plantadeira ali de 12, 20 linhas, entendeu? Então, em relação à cultura extensiva, eu acho que esses são os desafios. Eu não descarto, eu acho que a gente tem que evoluir, a gente tem que pensar, desenvolver soluções, e a gente está aqui realmente para discutir, colocar isso na mesa e conseguir chegar num modelo que seja sustentável, porque, pelo que a gente falou aqui, o agrivoltaico ele é só benefício, tanto para a geração de energia quanto para a própria planta. Só benefício. Pode falar, Ramon. Só uma questão interessante, pela ótica da nossa empresa lá, a gente verifica que, na verdade, o pivô
e o agrivoltaico, na verdade, não são concorrentes, são complementares, né? Ou seja, cada um com sua aplicação extensiva e intensiva, mas eu concordo, realmente é difícil, é um desafio aplicar o agrivoltaico para extensiva. São tão complementares que eu acho que a gente tinha que pensar num kit aqui, né? Já tem que levar o desafio aí para trazer benefício. Cristiano, estou curioso aqui para saber de você essa questão de você ter a visão da questão térmica, né? Que eu acho que é um desafio, né? Então a gente tem os pivôs, a gente tem muita inserção de solar é intermitente e a gente tem que começar agora a buscar o controle disso para levar, obviamente, para o agricultor mais assertividade para isso, né? Então eu queria ouvir aqui um pouco aí da tua experiência, né, de trazer essa questão de enxergar a fonte térmica, né, necessária para que isso ocorra também, mas de que maneira está hoje esse controle, né, o quão possível está sendo de ser feito e o que você tem para comentar sobre isso? Excelente. Obrigado pela pergunta. É horrível ficar se ouvindo ao mesmo tempo. Bom, eu acho que o fundamental é que a gente já tem áreas de novas fronteiras agrícolas, como está acontecendo no Oeste Baiano, e para isso você tem o recurso hídrico, você não tem energia e você precisa ter uma energia que seja com qualidade para garantir a produção nesse nível que você precisa ter. O que a gente consegue fazer definindo uma microrrede? Ter toda essa parte de controle, toda essa estabilidade que a geração térmica traz para o sistema para garantir a maior produtividade. O que a gente tem visto de térmicas? Você tem as partidas dos motores, a gente estava falando das bombas, isso é um desafio para a geração. Quando a gente está acostumado a trabalhar conectado na rede, a rede aceita muito desaforo. No sistema isolado, uma partida de motor pode derrubar toda a rede e comprometer o sistema como um todo. Então, precisamos entender muito bem as cargas, como vai ser a partida, que tipo de partida são esses motores. O BESS pode ser muito importante para ajudar essa partida, ajudar o motor. E, de novo, o custo da energia solar é excelente, é o LSOI, mas complementando principalmente nesses casos de emissão crítica. A gente precisa garantir que tenha todas as colheitas, que a irrigação seja feita quando está planejada, e essa é a vantagem que a gente traz do mundo térmico. Hoje a gente opera com solar e com bateria motores gigantescos para operação de mineração. A gente sabe esse desafio, que não é nada trivial, e a gente estava falando alguns casos de mineração. A gente tem os moinhos de bola, que é outra realidade. E esses motores derrubam qualquer geração que você tenha, se não estiver totalmente dimensionado. E a gente veio exatamente com essa questão dos BESS, conseguir ajudar a ter um motor talvez menor, mais eficiente, e o BESS compensando isso. Quando a gente está falando de biogás, tem também os desafios sobre o motor a gás é menos robusto que o motor a diesel, a combustível líquido, né? Então, ter o BESS, ter a formação de rede, tudo isso ajuda a contribuir e no fim, entregar essa confiabilidade que o sistema precisa no mercado agrícola também, não só mineração, óleo e gás, como a gente está presente, mas no agrícola também. Resiliência, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Eu costumo fazer uma comparação da microrrede ao NS, né? Você vai ter que disparar o solar, é a fonte mais barata, mas ela é intermitente, alguma coisa vai ter que ajudar. Eventualmente você vai ter que ter energia à noite, você vai ter que despachar alguma fonte térmica. Então o desafio é o mesmo, né? Então por isso eu acho que bastante complementar aqui esse discurso, né? Murilo, para a gente olhar um pouco o outro lado também, a gente falou de lavoura, pecuária. O agrivoltaico aqui na pecuária, o que você tem para
comentar disso? A gente consegue inserir isso tudo também? Olha, a pecuária é muito interessante, né? Porque se você parar para pensar, né, olhar para uma usina fotovoltaica, parece que é a coisa mais simples a se fazer quando você está procurando ter uma nova fonte de renda e ter uma atividade agricultural junto com a usina. E como funciona geralmente? Quais opções você tem? Se você tem uma usina nova sendo dimensionada, sendo engenheirada, geralmente no mercado eles elevam as fundações. As fundações são elevadas para evitar o contato do animal. As empresas de seguro particularmente, elas não estão confortáveis o suficiente para dar seguros para usinas fotovoltaicas com gados, com animais grandes, né? A questão da ovelha já foi superada, inclusive na Europa nem é considerado mais agri-PV, virou mainstream, saiu de moda. Mas algo muito interessante que a gente fez, até um P&D aqui no Brasil, super fresco aí dos últimos meses, a gente colocou vacas de grande porte junto com trackers de altura padrão e monitoramos todos os trackers, sensorizamos, fizemos um baseline comparativo para ver geração, para ver resiliência e tudo mais. E as vacas se dão muito bem com os módulos fotovoltaicos. No início é um pouco caótico, né? Elas acabam ficando meio nervosas, elas tentam passar embaixo do torque tube, mas depois sempre tem um líder, né? As vacas sempre escolhem um líder, o líder dá mais conforto para o restante do rebanho e fica tudo bem, sabe? E no fim do experimento, né, depois de várias rodadas dessa interação, a gente viu que não teve danos substanciais. Uma vaca desconectou um cabo de motor, assim, coisas de OEM padrão. Mas no fim do dia a gente levantou essa questão e a gente está tentando mudar o mercado de que a gente pode integrar sem grandes mudanças, sem grande custo de elevar a fundação. E outra coisa legal também é que com os trackers você consegue limitar a amplitude de movimento, então não necessariamente você precisa elevar as fundações caso você queira que a vaca tenha menos contato ou possivelmente menos sombra em cima do módulo. E se você juntar isso com pastejo rotacional, você consegue em pequenos blocos da usina, né, fazer todo o manejo, deixar as vacas pastorando até chegar num determinado tamanho de vegetação e partir para o próximo ciclo, e ali você só tem essa perda de geração onde os trackers não ficaram de maneira otimizada seguindo o sol por uma pequena área da usina. Então, você tem diversas flexibilidades e aplicações que você consegue integrar a pecuária, e eu acho que vai ser um dos primeiros aqui no Brasil que vão ter os menos bloqueios para ser de fato integrado comercialmente. Muito legal. Outra visão também, né? Seguros, né? Eu lembro de algumas fotos que o pessoal mandava dos cabritinhos em cima. O cabritinho foi proibido, né? O cabritinho está proibido. Que bom. Pessoal, infelizmente a gente não tem mais tempo, temos várias questões aqui, mas queria agradecer a presença de vocês aqui, até fazendo um trocadilho, né? E ouvindo de vocês aqui, a gente tem aqui um oceano verde para tratorar aí, né? Então acho que a gente tem que aproveitar. Faço um convite aqui para vocês, né? A gente está aqui há 3 anos falando de agrivoltaico, eu estou vendo aqui o amadurecimento, né? A maturidade. Convidá-los aqui também como parceiros da AB Solar, porque a gente cria um grupo de trabalho para que a gente fale cada vez mais disso, coordene essas informações e leve cada vez mais qualidade aqui para o mercado. Tá bem? Obrigado a todos.